Relembrar um caso de repercussão nacional, um caso que aconteceu em janeiro de 2023, a morte da estudante de jornalismo Janaína Bezerra da Silva, a jovem que foi brutalmente assassinada nas dependências da Universidade Federal do Piauí e que teve a sua vida encerrada de uma forma brutal por esse jovem. Inicialmente, alguém acima de qualquer suspeita, estudante de mestrado, um acadêmico que cometeu esse brutal crime, foi condenado pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal do Júri, mas o caso pode ter uma reviravolta. Hoje nós vamos falar desse assunto com a Edna Maciel, porque existem vários questionamentos, desde a condenação do Tiago Mais um, que é o acusado do crime, o condenado pelo crime. Vários questionamentos surgiram, inclusive, sobre a pena imposta a ele de 18 anos de prisão. Hoje a Edna Maciel vai trazer detalhes para a gente a respeito do que dizem a família e os advogados, os assistentes de acusação desse caso, que querem mudanças e querem o aumento da pena do acusado de matar Janaína. Edna, obrigado pela participação, sempre um prazer conversar com você aqui no Jornal Dia News. É um caso, Edna, que eu vinha falando aqui no início, de repercussão que ultrapassou o Piauí. O caso de Janaína Bezerra se tornou, inclusive, um símbolo. A Janaína, após a morte, lamentavelmente, se tornou um símbolo de combate à violência contra as mulheres nos ambientes acadêmicos, universitários, uma jovem estudante que foi morta lá nas dependências da Universidade Federal do Piauí. Quais são as novidades desse caso, Edna Maciel? O que a família tem dito a respeito desse caso? Você que conversou hoje com familiares e também com os advogados. Boa tarde. Boa tarde, Natanael. Também é sempre um prazer dividir a tela com você e boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, esse caso, como você disse, é um caso de referência em relação à violência contra a mulher, em relação a casos que envolvem estupro e também ao feminicídio, quando as mulheres são mortas pelo simples fato de serem mulheres. Bom, no caso de Janaína Bezerra, a gente vai relembrar daqui a pouquinho na matéria que nós produzimos, eu e o Sérgio Neto. Mas eu já poderia adiantar aqui na abertura dessa participação, Natanael e audiência, que os advogados, Samuel, a doutora Rosemary e também a doutora Jéssica, conversaram com a nossa equipe hoje na porta do Tribunal de Justiça antes de entrarem para o julgamento dessa apelação deles, de que querem sim tipificar, Natanael, o crime como feminicídio. E a pena aí pode ser muito maior que 18 anos e 6 meses, que foi a pena que na época, estudante, porque ele foi expulso da UFP, Tiago Mais um Barbosa da Silva, de 18 anos, pegou. Ele foi acusado na época por 4 crimes, entre eles estupro e o homicídio. Nós vamos ver agora na matéria, porque hoje lá no Tribunal de Justiça, por desembargadores e também com o convite para a avaliação do Ministério Público, está sendo votado, estamos acompanhando aqui para e passo, para saber se haverá um novo julgamento. Vamos conferir os detalhes nessa matéria que nós produzimos sobre essa importante pauta que, como você mesmo já disse, teve repercussão nacional, inclusive com a instituição de salas no país. Por favor. A família da estudante de jornalismo Janaína Bezerra, morta em 2023 dentro da Universidade Federal do Piauí, compareceu ao Tribunal de Justiça para acompanhar o julgamento da apelação para a realização de um novo julgamento, desta vez com tipificação por crime de feminicídio, pedido pelos advogados de acusação e pelo Ministério Público. Hoje, o crime de feminicídio é um crime autônomo, com pena que varia a base de 20 anos a 40 anos. Entretanto, pelo princípio da anterioridade da lei penal, ainda será julgado nos moldes da lei anterior, em que a pena base era de 12
há 30 anos. Esperamos que o reconhecimento da tipificação da qualificadora de feminicídio, com certeza a dosimetria dessa pena será elevada. A nossa grande preocupação não é nem a dosimetria, acho que a gente tem que falar da pedagogia desse caso realmente ser reconhecido como um feminicídio. A gente não quer ser estatística, mas a gente quer ser política pública e a gente só vai alcançar uma melhor condição de fortalecimento dessas mulheres e de combate à violência se a gente compreender que esse caso é um caso brutalmente reconhecido como feminicídio, né? Então, por isso que a gente interpelou essa apelação e a gente está aqui agora para, com muita garra e coragem e apoio da família, fazer justiça por Janaína. Janaína Bezerra foi estuprada e assassinada durante uma festa na Universidade Federal do Piauí. Tiago Mason, à época estudante de matemática da mesma universidade, foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão. 3 desembargadores e um promotor do Ministério Público vão votar a apelação dos advogados. Caso eles acatem o desejo da tipificação do crime como feminicídio, haverá um novo julgamento e um novo tribunal do júri. Mudou muita coisa. Ficou muito difícil sem ela. Ela que era tudo pra gente, mudou muita coisa. E o sofrimento é o mesmo, a gente continua sentindo a dor. E assim, eu espero que justiça por ela. Eu espero que ele pegue há 30, 40 anos, porque ainda é pouco para ele. Eu perdi uma filha muito maravilhosa. Tudo que ele pegar é pouco. Tá, então, o desabafo da Dona Socorro, né? Ela conversou mais com a gente nos bastidores, falou, Natanael, da situação dela hoje. Elas que tiveram apoio, ainda têm algum apoio financeiro, mas a Janaína, além de uma estudante de jornalismo, além de uma boa filha, como eles sempre descreveram, carinhosa e dedicada, também ajudava financeiramente, né? Fazendo aqueles conhecidos bolos no pote e vendia lá na universidade. E as 2 meninas que vocês viram, as 2 jovens, hoje, uma já terminou o seu curso e está procurando trabalho, a outra ajuda na casa, eles têm um pequeno comércio, fizeram um pequeno comércio dentro de casa, mas ainda hoje a situação financeira é difícil e a dor da perda, é lógico, de um filho não tem fim. Bem, para atualizar vocês também, a partir de agora, se realmente for confirmada essa apelação, for aceita, vai haver o encaminhamento e a gente vai aguardar um novo julgamento. Esse novo julgamento, com um novo júri, né, poderá aí fazer o acréscimo dessa pena pelo crime de feminicídio. Houveram mudanças na lei, né, mas por conta do tempo do julgamento, vai ainda se basear nessa máxima aí de 30 anos e não de 40, como a lei prevê agora, né? E nós conversamos também com os advogados, com as 2 advogadas e também com o advogado, e eles nos falaram dessas próximas etapas e a gente vai acompanhar, vai informar vocês. Dr. Saulo Lopes também vai estar em contato com a gente e a doutora Jéssica para informar todo esse trâmite. Então, agora é isso, Natanael, é aguardar e, como você disse, um caso desse, né, onde as outras universidades estão acompanhando. Aqui foi criada na época a Sala Lilás, lá na UFP, houve também grande polêmica em relação a essa sala, uma época houve um fechamento, enfim, mas é uma sala criada para referência, né? Várias homenagens foram feitas e nós aqui no Sistema Dia acompanhamos todas e vamos continuar acompanhando, e principalmente o que a doutora Jéssica falou, né? Que infelizmente casos como esse servem para as políticas públicas serem melhoradas e reforçadas em relação à violência contra a mulher e também ao feminicídio. Natanael. Esquecimento, né? Por toda circunstância, principalmente pela vida da Janaína, que era uma jovem. Sim. De 20 anos, não é isso? 22. 22 anos, uma jovem com todo o futuro pela frente, que era, além de bastante querida e amada pela família, Edna. Acho que você deve ter sentido isso ao longo dessas coberturas, não só hoje, mas as outras matérias que você fez. Sim. Sobre o caso Janaína Bezerra. Eu sinto que a Janaína também, de certa forma,
era a esperança da família de um futuro melhor, né? A família Exatamente. acreditava que a Janaína, ao conquistar o diploma de jornalismo, inclusive, Isso. estudante de jornalismo Seria na nossa universidade, colega. seria nossa colega de profissão, a família depositava na Janaína essa esperança de um futuro melhor, de melhorar as condições financeiras, melhorar as condições de vida. A família com certeza investiu bastante ao longo da vida da Janaína na Certamente. educação, apesar da simplicidade e das dificuldades, enxergava na Janaína esse futuro, né, diferente, uma mudança de realidade que, infelizmente, um futuro que foi interrompido de uma forma muito violenta, de uma forma brutal e, por uma triste coincidência, no mesmo ambiente em que ela buscava essa mudança de vida, as dependências da Universidade Federal do Piauí. Isso, e só para acrescentar, Nathanael, se você me dá Pois não. alguns segundos, a universidade, à época, inclusive, adotou algumas mudanças, justamente por conta da falta de segurança, né? Por conta da falta de policiamento, câmeras, entre outros, que na época houve o encaminhamento. Hoje nós estamos numa nova gestão que também está voltada para essas questões de gênero, racismo, e violência sexual, violência contra a mulher. A gente também está acompanhando aí como estão as mudanças lá na universidade. E com certeza esse caso vai voltar a repercutir, Sim. né? Vamos aguardar a decisão se esse recurso que foi apresentado pelos advogados da família da Janaína vai ser aceito. E caso haja um novo júri popular, com certeza vai chamar a atenção não só do Piauí, mas de todo o Brasil, porque é um caso de grande repercussão, né? E a Edna Marcel trouxe bem aqui as mudanças na legislação relacionadas ao feminicídio, que antes o feminicídio era enquadrado como uma qualificadora do crime de homicídio. Agora não, é um tipo penal autônomo, é um crime, existe o crime realmente de feminicídio. A Edna trouxe a informação que a pena de até 30 anos de prisão. É isso, Edna? E pode chegar a 40 com essa mudança. Você pode acompanhar tudo, a audiência também, Nathanael, pelo portal O Dia. Nós, junto com a Maria Estrela, produzimos algumas informações que já geraram uma matéria e talvez, quem sabe, até o final dessa edição tenhamos alguma informação em relação ao acórdão, mas por tudo que eu conversei de bastidores, Nathanael, provavelmente, e é o que a família espera e também os advogados, temos grande chance... Existe uma posso dizer tendência assim, de novo julgamento, de ter um novo Novo julgamento, Tribunal do mas Júri. só mesmo vamos aguardar a decisão oficial. Muito obrigada, Nathanael.